Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio, e criei esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens que tragam esperança, salvação, encorajamento e consolo. Nossa mensagem de hoje tem como título Quem precisa de Jesus? E está baseada em Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32, passagem que vamos ler a partir de agora. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Quem está familiarizado com a leitura dos evangelhos sabe que havia sempre um grupo de fariseus, de mestres da lei, acompanhando Jesus, mas não para aprender qualquer coisa com ele, concordar com ele ou segui-lo de fato como mestre, mas para se opor a ele. E aqui nós temos novamente uma situação dessas. E para esse grupo que estava sempre tentando achar algum escândalo, algum problema, alguma falta em Jesus, então eles presenciaram aqui uma cena que para eles era escandalosa, né? Jesus se encontrou com um homem chamado Levi, que também é chamado de Mateus na Bíblia, que era cobrador de impostos. O cobrador de impostos era um homem profundamente desprezado pela sociedade judaica naquela época, porque eles eram representantes do governo romano, do Império Romano, que era um governo opressor. Eles tinham dominado a Palestina e impunham tributos ao povo. Então, evidentemente, mesmo sendo judeu, o cobrador de impostos era considerado como um inimigo do povo. Por outro lado, também havia a classe que eles chamavam, pelo termo geral, pelo nome geral, de pecadores. Essa é uma tradução de uma palavra que tem na Bíblia, no grego, que significa pessoas sem religião, sem comportamento moral adequado, pessoas que não tinham nenhum tipo de ética, pessoas que realmente, do ponto de vista desses fariseus e mestres da lei, eram desprezíveis. Portanto, quando Mateus deixou tudo para seguir a Jesus, entusiasmado com essa nova vida que ele estava vivendo com Jesus, ele convidou os seus amigos para um banquete que iria oferecer a Jesus. E os mestres da lei, fariseus, como sempre, estavam lá presentes, não para se banquetear junto com Mateus e seus amigos, mas para observar e criticar. E a crítica deles foi esta: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? E a resposta de Jesus foi: as pessoas saudáveis
não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, a resposta de Jesus foi, vamos assim, como se fosse uma pergunta que ele estava propondo. Quem é que precisa de médico? Não são os doentes? E quem é que precisa de mim? Não são os pecadores? Porque os justos não precisam de mim. Eu vim justamente para os pecadores, para chamar os pecadores para que se arrependam. Por isso a pergunta do título da nossa mensagem: quem precisa de Jesus? E a resposta está aqui nesse texto mesmo. Na experiência, na narrativa da experiência de Mateus, precisam de Jesus aqueles que são condenados, criticados, desprezados, aqueles que não conseguem cumprir os preceitos e ritos religiosos. Precisam de Jesus aqueles que não têm nenhuma aprovação dos que se consideram virtuosos e justos. Precisam de Jesus os publicanos e pecadores, ou os cobradores de impostos e pecadores, quer dizer, aqueles que eram odiados pelo povo, aqueles que eram considerados como pessoas de baixa moral e baixo comportamento, pessoas não religiosas. Esses são os que precisam de Jesus. Em outras palavras, precisam de Jesus aqueles que se consideram realmente necessitados de Jesus. Na verdade, todos precisam de Jesus, mas há muitos que não acham que precisam ou não admitem que precisam de Jesus, porque se acham justos, porque se acham virtuosos, porque se acham merecedores da consideração de Deus, da salvação de Deus. Mas aqui nós aprendemos que precisam de Jesus aqueles que não têm nada a ganhar e tudo a perder. Quando a gente começa na leitura, a gente diz que a gente vê que Jesus passou naquele lugar onde os impostos eram coletados. Era talvez uma beira de estrada em que havia um posto e quem passasse por ali com mercadoria era obrigado a pagar o imposto. E ali estava Levi no seu posto de plantão para fazer isto. E quando Jesus viu aquele homem, Levi, também chamado Mateus, disse para ele: siga-me. E a narrativa diz que ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Quer dizer, ele abandonou o seu posto de serviço para seguir Jesus. Ele deixou tudo, porque, na verdade, ele não tinha nada mais a ganhar. Pelo contrário, ele precisava desesperadamente da graça de Deus em sua vida, da presença de Deus em sua vida, de conhecer melhor a Deus, do perdão de Deus, da salvação de Deus. Nada a ganhar, tudo a perder. Então é fácil deixar tudo para seguir Jesus, e foi o que ele fez. Quer dizer, não tão fácil, claro, né? Porque ele deixou a sua profissão, deixou o seu ganho, deixou o seu lucro, deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Esses é que precisam de Jesus, aqueles que realmente são capazes de deixar tudo para trás.
No último versículo que nós lemos, diz aqui que Jesus veio não para chamar os justos, mas para chamar os pecadores para que se arrependam. Precisam de Jesus os que precisam de se arrepender. Precisam de Jesus aqueles que reconhecem o seu pecado, reconhecem as suas faltas, reconhecem que são pecadores e precisam da graça de Deus. Esses são os que precisam de Jesus. Mas, continuando na nossa palavra e já terminando, quero dizer também que precisam de Jesus os que estão perdidos. Eu estou dizendo isso porque eu estou associando esta narrativa com uma outra narrativa que nós encontramos neste mesmo evangelho. Lucas era especializado nesse tipo de narrativa, né? No capítulo 19, diz aqui que Jesus ia passando por uma cidade chamada Jericó, entrando na cidade, e uma multidão estava em volta de Jesus, seguindo a Jesus, e havia um homem ali chamado Zaqueu, que era justamente um cobrador de impostos. Mas ele era baixinho, então ele subiu numa árvore para ver Jesus, e quando Jesus o viu naquela árvore ali, ele se surpreendeu com isso. Jesus disse: desce daí dessa árvore, rapaz, porque eu quero ir para a sua casa hoje. E quando Jesus estava lá na casa dele, novamente veio a crítica. Diz assim, que quando aqueles fariseus, aqueles homens ali, né, viram que Jesus estava se hospedando na casa do cobrador de impostos, eles começaram a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. E enquanto estava ali, o pecador foi alcançado pela graça de Jesus e disse que ia agora se desfazer da sua riqueza toda para seguir Jesus. E Jesus então disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Precisam de Jesus aqueles que estão perdidos. Os que estão perdidos, primeiro, eles estão sem rumo, sem destino. Não há um caminho para eles. Eles não acham um caminho. Nesse sentido aqui, Jesus está dizendo perdidos de Deus, longe de Deus, afastados de Deus e não acham um caminho de volta para Deus. Um outro sentido é que perdidos são aqueles que não têm esperança. Não há mais esperança para eles. Paulo disse que justamente isso que aconteceu com os homens que estavam sem esperança e sem Deus no mundo, mas Cristo veio para manifestar a graça, o perdão, a salvação de Deus. Cristo veio para buscar e salvar. E isto implicou em quê? Em que ele veio morrer na cruz por nós, derramar seu sangue por nós, dar a sua vida por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Todos nós precisamos de Jesus. Mesmo quem já creu em Jesus também precisa de Jesus, porque Jesus é um amigo e presença de todas as horas. Porque Jesus ama os pecadores. Porque Jesus quer abençoar os pecadores. Porque Jesus quer salvar os pecadores.